Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui dando início à 19ª aula desse estudo examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas, e o tema desta aula é o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, obrigado pela oportunidade de, mesmo em dias e tempos difíceis, não pararmos de estudar a Tua palavra. Pai, obrigada por cada aluno que tem persistido, que não tem desistido desse momento tão importante de estudar, de aprender, de crescer espiritualmente. Te louvamos, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O batismo com o Espírito Santo. O evento do batismo com o Espírito Santo não deve surpreender nem confundir os estudantes da Escritura, pois é uma bênção prometida no Antigo Testamento relacionada com o plano divino da salvação em Cristo e foi predito por Joel, Isaías, João Batista e Jesus. Leia em Atos, capítulo 2, versículo 16 a 18. Leia também em Isaías, capítulo 44, versículo 3. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Em João, capítulo 14, versículos de 16 a 17. O dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste foi um dia singular para a igreja e continua sendo. Nesse dia, aprove Deus, por intercessão de Jesus Cristo, enviar o Espírito Santo a ocupar no mundo de forma mais preciosa no seio da igreja, urna, posição sem paralelo em toda a história da humanidade. Nesse dia, cerca de 120 frágeis discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e dotados do poder de testemunhar o Evangelho. Como resultado da experiência do Pentecoste, Pedro pregou com tal poder que cerca de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Com autoridade sobrenatural, acusou os seus ouvintes judeus de haverem entregado à morte o Filho de Deus e exortou-os a se arrependerem de seus pecados. Isto disse com prelúdio para logo informar-lhes de que a conversão em Cristo resultaria em receber a mesma experiência que observavam com sinais poderosamente evidentes. Leia Atos, capítulo 2, versículo 14 até o 41. Atente ao interesse para este fato. Pedro proclamou ser a promessa do batismo com o Espírito Santo referente a todos os homens e não somente aqueles que constituíam a assembleia ali reunida. Para quem é a promessa? Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Face a esta pergunta, responde o apóstolo Pedro: a promessa é para vós, os judeus ali presentes, representando os demais compatriotas, isso é, a nação com a qual Deus fazia a antiga aliança, para vossos filhos, os que existiam então, e as gerações sucessivas, para todos os que ainda estão longe, isso é, para quando o Senhor nosso Deus chamar, para todos universalmente, para os gentios e para qualquer indivíduo que responder ao chamado de Deus, através do Evangelho para a salvação em Cristo. A promessa do arrependimento indica que a gloriosa experiência do batismo com o Espírito Santo foi designada por Deus para todos os crentes, desde o dia de Pentecoste até o fim da promessa
da presente dispensação. A manifestação do Espírito Santo, assinalada pelo falar em outras línguas, como aconteceu no dia de Pentecoste, foi o modelo da experiência para qualquer indivíduo através da dispensação da Igreja. A natureza desse batismo, termos usados para descrever a vinda do Espírito Santo a seu ministério. A. Derramamento. Essa palavra é usada nas Escrituras e se refere à vinda do Espírito Santo na vida do crente. O sentido original da palavra se refere à comunicação de alguma coisa vinda do céu com grande abundância. Joel 2, capítulo 28, versículo 29. B. Batismo. O recebimento do Espírito Santo é figurado como batismo, uma total gloriosa e sobrenatural imersão do Espírito, do Divino Espírito, o que revela a maneira gloriosa como o Espírito envolve, enche e penetra a alma do crente. E C. Enchimento. Estando reunidos no cenáculo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, evidenciaram estar cheio a ponto de parecerem estar embriagados. Atos capítulo 2, versículo 13. Em enchimento não se deu aos poucos. Esse enchimento não se deu aos poucos. No Pentecoste, a plenitude do Espírito Santo os encheu inteiramente, de tal modo que andavam em um lado para o outro, falando em diferentes línguas. Encerramos aqui, essa foi uma aula bem curtinha, né? E tentarei entre hoje e amanhã colocar já a próxima aula, que será os dons do Espírito Santo. Até lá, meu irmão, até lá, minha irmã, que Deus te abençoe.